Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Nós declaramos que muitas vezes, e não são poucas as vezes, que nós cantamos, nós adoramos, nós falamos que confiamos no Senhor, que a nossa esperança está no Senhor, mas muitas vezes, no nosso caminhar, na nossa vida, na nossa experiência, a gente se comporta como se isso não fosse uma realidade. Mas nessa noite, Deus, nós clamamos ao Senhor, para que através do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos ensinar a confiar plenamente no Senhor, para que o Senhor venha tratar o nosso coração, dos ídolos que há no nosso coração, porque muitas vezes a nossa confiança está na nossa reserva, muitas vezes o nosso socorro nós colocamos numa vacina, num governo, na economia, e quando as coisas apertam, muitas vezes a gente fica desesperado, a gente se aperreia, mas que nessa noite o Senhor trate o nosso coração, para que diante das dificuldades, diante das enfermidades, diante dos problemas, diante da crise, o nosso olhar esteja no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. O nosso socorro não está no governador, o nosso socorro não está no prefeito, o nosso socorro não está nos deputados, nos senadores, no presidente. O nosso socorro está naquele que fez os céus e a terra. Nos ajuda, Deus, trata o nosso coração, ajuda a gente a colocar isso em prática, na hora que a coisa aperta, na hora que a crise vem, na hora que o remédio não resolve, na hora que o dinheiro falta, ou na hora que ele não resolve, que a nossa confiança, que a nossa esperança, e seja como a de Josafá. Eu não sei como vai ser, Deus, eu não tenho força, eu não tenho recurso, mas eu não vou parar, eu não vou deixar de olhar para o Senhor, porque a minha vitória vem do Senhor. Ajuda a gente nessa noite, Deus, a confiar, a esperar e a descansar no Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor no seu lugar? Vá se assentando, dando glória, dizendo a Ele: me ajuda a confiar. Graça e paz, irmãos. Eu quero pensar com a igreja, e quero logo dizer que não é a primeira vez que eu falo sobre isso, e também não vai ser a última. Eu quero ler uma frase encontrada, e essa mensagem eu comecei a pregar ela, eu acho que no início da pandemia. Salmo 37, o verso 7. Salmo 37, verso 7. Você que está em casa, que Deus fala ao seu coração, e certamente Ele vai falar, porque eu não vou falar com você, mas Deus vai. Amém? Salmo 37, verso 7. Se você achou, diga amém. Se você está feliz porque o Galo ganhou, diga aleluia. Olha. Salmo 37, verso 7. Ainda bem que o pastor Pedro é galo, né? Como se fosse... Mas Deus é bom. Descansa no Senhor. E faz o quê? Espera nele. Como disse, comecei a pregar essa mensagem no início da pandemia, depois preguei lá na rádio, e hoje Deus começou a falar comigo de novo ao meu coração. A verdade é que esse tema, na palavra de Deus, é um tema muito importante. E embora não nos apercebamos disso com frequência, descansar não é fácil. E eu vou explicar melhor onde eu quero chegar. A palavra de Deus vai falar várias vezes da importância do descanso, da importância, da necessidade do descanso.
E um dos maiores males da nossa sociedade moderna é a insônia. Pessoas que não conseguem repousar. Pessoas que não conseguem descansar. Aliás, as razões são as mais variadas. Os motivos são os mais variados. O efeito, o mesmo. A incapacidade de relaxar. A incapacidade de descansar. A incapacidade de se sentir seguro. E isso faz com que outras consequências venham. E aí a falta de sono gera prejuízos em todas as áreas da vida. E de maneira particular nas áreas relacionais. O tempo que a gente vive, ou que a gente vem vivendo desde o ano passado, tempo de quarentena, tempo de pandemia, trouxe isso à tona, esse fato com maior clareza e com uma percepção ainda mais aguçada. As pessoas têm dificuldade sim, não somente aqueles chamados os imperativos, mas nós, de um modo geral, temos dificuldades para parar, temos dificuldades para relaxar, é difícil ficar parado. Conta-se que se você encontrar um baiano descansando, ajude-o, porque é para você também descansar. Se tem algum baiano aqui, me perdoe, viu? Vocês se lembram aqui dos 10 mandamentos? Está na Bíblia. Alguns deles são expressos em 2 palavras apenas. Alguns dos menores versículos da Bíblia são justamente dos mandamentos. Tem um mandamento que toma não apenas um versículo pequeno, nem 2, nem 3, mas toma 4 versículos. É o mandamento mais extenso. É o mandamento que fala sobre descansar. Que fala sobre reservar um tempo para Deus. E ali, o uso da palavra, que foi transliterada para a nossa língua, como sábado, às vezes, cria alguma confusão. Porque nós, naturalmente, confundimos com um dia da semana, chamado de convenção social, domingo, segunda, terça, ou entre outras línguas, nomes bem diferentes como conhecemos. Daí é muito comum alguém perguntar, o sábado. Bem, o sábado é dia de ir para a praia, irmão. De estar na piscina, uma de coco, não é, irmão Luiz? Mas a verdade é que o texto está declarando que devemos reservar o dia do descanso para o santificar. O bom seria que a palavra, ao invés de transliterada, tivesse sido traduzida, e aí a gente não teria tanta dificuldade para analisar a relação entre um mandamento e os dias da semana conforme convenção social. Na verdade, a ideia é do descanso. É tanto que existia o mês sabático, ou o ano sabático também. Ou seja, a ideia do descanso é um conceito e um princípio geral, e não está associada apenas a esse dia da semana, que chamamos dessa ou daquela forma. Mas quando a Bíblia ensina sobre o descanso, fala inclusive do descanso da terra, do descanso da natureza. Os senhores, por exemplo, precisavam descansar. Os servos precisavam descansar. Até mesmo os escravos tinham um ano de alívio. A Bíblia fala claramente que o que Deus propõe é que tenhamos um tempo reservado para descansar. Essa é uma necessidade. E eu não me refiro aqui apenas o parar fisicamente. O parar fisicamente de realizar uma atividade ou mentalmente de produzir alguma coisa. Mas a ideia aqui é de parar para relaxar, parar para descansar. E a expressão usada aqui nesse salmo, traduzida por descansa no Senhor, traz exatamente esse conceito. A palavra no original tamar traz a ideia de entregar-se totalmente. A ideia aqui é a ideia de entregar-se absolutamente.
Mas a verdade, igreja, é que precisamos ser capazes sim de parar. E parar totalmente e descansar. Mas descansa no Senhor. Espera nele. Não é difícil memorizar essa recomendação. Não é difícil entender esse conselho. Não é difícil compreender o que Deus propõe. No entanto, é difícil a gente colocar isso em prática. Por quê? Por que é tão difícil descansar? A primeira coisa, se você quiser tomar nota, por que é tão difícil descansar no Senhor? É que os problemas nos incomodam. A razão primeira, porque dentre tantas razões que eu quero colocar para mim e para você, porque é tão difícil a gente descansar, é porque os problemas nos incomodam. A verdade é que os problemas acabam tomando toda a nossa atenção. A verdade é que nós temos a mente ocupada permanentemente com as coisas que nos incomodam. E essas coisas que incomodam a gente reflete sobre elas. A gente fica o dia todo refletindo sobre esses problemas, sobre essas coisas que ficam incomodando a gente. A gente fica o dia todo discutindo sobre esses problemas, sobre essas coisas. Nós pensamos nelas, nós falamos sobre elas, nós somos assim. Por isso que é tão difícil descansar no Senhor, porque os problemas, a crise, as dificuldades incomodam a gente. A gente reflete, a gente discute, a gente pensa, a gente fala sobre elas. E há uma expressão interessante encontrada na narrativa de Mateus. E Mateus fala naquele episódio da vida de Pedro, que de acordo com Mateus 14, a partir do verso 25, a Bíblia vai dizer o seguinte: na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. A verdade é que algumas vezes o que nos dificulta a segurança de caminhar com o nosso mestre é a visão das ondas, é a preocupação com os ventos, são as agitações que nos cercam, essas situações, essas agitações, esse vento fica nos perturbando e trazem sobre nós o medo. Pedro estava andando, ele foi, mas quando ele tira o olhar de Jesus, você conhece a história, ele começa a afundar. Nós somos assim também, igual Pedro. Se a gente colocar todo o nosso olhar na tempestade, nos problemas, na crise, no que está acontecendo, a gente também vai afundar. Por isso a proposta de Jesus para mim e para você nessa noite é: tira o foco das ondas. Tire, pare de olhar para as tempestades. Não é negar a realidade. Não é dizer, o problema não existe. Ele existe sim. Mas eu não vou colocar toda a minha energia. Eu não vou me desgastar olhando para ele. Eu não vou colocar todo o foco, toda a minha atenção sobre o problema. Eu vou olhar para Jesus. Só que você muitas vezes e eu, a gente fica o tempo todo meditando no problema, pensando no problema, refletindo, falando sobre o problema. E a gente é igual a Pedro. A gente começa a afundar. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: pare de olhar para a tempestade, pare de olhar para o vento, olhe para mim. Porque se a gente olhar para a tempestade, a gente vai ter medo. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente vai ter esperança.
A verdade é que algumas vezes, irmãos, a gente é igual a Pedro. É difícil descansar em Deus porque estamos assustados com tanta coisa que nos cerca, com tanta coisa que nos perturba, com tanta coisa que nos incomoda. E aí é difícil descansar no Senhor. O que é que está incomodando você hoje? O que é que está perturbando a sua alma que você não consegue descansar no Senhor? Então a primeira coisa, porque é tão difícil descansar, é porque os problemas nos incomodam. Tem que ser muito crente, irmão. O problema não incomodar. Pedro incomodou. Temos dificuldades para nos entregar, porque os problemas nos incomodam. Temos dificuldades para nos entregar, para descansar. Em segundo lugar, porque confiamos, em primeiro lugar, em nós mesmos. É inerente ao ser humano depositar suas expectativas em seu potencial. É inerente ao ser humano depositar suas expectativas em sua capacidade. Nós acreditamos no que nós podemos fazer. E é por isso que um dos textos mais preciosos da palavra de Deus é o Salmo 23. Porque no Salmo 23, Davi pinta um quadro interessante, em que Deus é um pastor, e nós somos ovelhas. E dificilmente você vai encontrar um bicho que seja mais dependente do que ovelha. Ovelha, ela não consegue se virar sozinha. Ovelha, ela não consegue encontrar um pasto adequado sozinha. Ovelha precisa se livrar dos predadores, mas ovelha não sabe se defender. Ovelhas não têm garras, não têm formas de se proteger de predadores. Ovelha geralmente, normalmente, não carrega inseticida com ela. Ela não consegue se livrar dos insetos. Ovelha precisa encontrar comida, mas ovelha é um bicho ruim para encontrar comida, porque é um animal desorientado. E é interessante que a Bíblia fala de pessoas que não sabem a quem seguir, como ovelhas que não têm pastor. E a imagem aqui é muito preciosa. Esse quadro que Davi pinta de Deus sendo pastor e nós ovelhas é muito adequada, porque a ovelha tem que ser conduzida, ovelha tem que ser guiada. Pense num bicho desorientado, é ovelha. Ela depende totalmente do pastor. E a ideia aqui é de que o pastor precisa cuidar da ovelha, de que o pastor precisa suprir cada uma das necessidades da ovelha. E só para lembrar você, a imagem que Davi tinha em mente aqui era a imagem do solo rochoso, e um solo e desértico na região da Judeia onde ele viveu. E ali não havia pasto verdejante e natural. Se houvesse pasto nessa região que Davi tem em mente aqui, era porque o pasto havia sido preparado pelo pastor. O pastor poderia preparar o pasto, arrancar as pedras, limpar o terreno, tirar os galhos secos, ajeitar tudo, encontrar alguma forma de irrigar a terra. E quando o salmista diz, olha como isso aqui é precioso. E quando o salmista então diz no Salmo 23, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. O salmista está se referindo a pastos que foram preparados não pela ovelha, mas pelo pastor. Aí você imagina a satisfação de um pastor, depois de ter preparado o pasto, com todo o esforço, com todo o trabalho, com todo o empenho, e a ovelha então começa a descansar naqueles pastos e deles se alimentar. Você é a ovelha dele? Então ele prepara pastos verdejantes para você. Ao mesmo tempo que o salmista pinta a imagem de ovelhas saciadas, Davi também pinta a imagem de um pastor feliz, de um pastor satisfeito. E no livro do profeta Isaías, capítulo 26, o verso 3,
tem uma declaração interessante sobre aquilo que Deus nos proporciona. E o profeta diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. O que nós precisamos para descansar, igreja? O que é que eu e você precisamos para descansar? É deixar de depender de nós mesmos para depender de Deus. Precisamos entender que Deus nos guia. Precisamos entender que Deus supre as nossas necessidades. Que dele dependemos como ovelhas depende do seu pastor. Essa imagem é brilhante, é linda, pintada pelo Davi no Salmo 23. Pare de achar que você tem todas as soluções. Pare de achar que você tem todos os recursos, porque na verdade nós não os temos. Pare de se achar o cara que você sabe tudo, que você resolve tudo. Por isso o profeta Jeremias nos lembra: maldito o homem que confia no homem e faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse que confia no homem, que faz a carne mortal o seu braço, que aparta o seu coração do Senhor, Jeremias diz: ele será como uma árvore no deserto, e ele não verá quando vier o bem. Por outro lado, ele vai dizer que bem-aventurado é o homem, é a mulher, é o crente que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho, e no ano da sequidão, no ano da crise, não vai deixar de dar frutos. Confie no Senhor. É essa a imagem pintada na palavra de Deus em relação àquele que aprende a depender não de si mesmo, mas depender de Deus. Que possamos aprender a depender de Deus e não de nós mesmos. É difícil descansar? Sim, porque nós confiamos em nós mesmos. Mas há uma outra razão porque é tão difícil descansar. É difícil descansar porque nós não admitimos passar a direção. Nós não passamos a direção do carro para ninguém. Nós não queremos passar a direção por nada. E aqui eu estou me referindo ao veículo da nossa vida. Temos dificuldades para abrir mão do controle. Aliás, controle entre aspas. Porque nós agimos como se nós tivéssemos o controle. E aí o pastor Tiago, ele fala sobre isso, ele chega a ironizar. E Tiago diz: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos àquela cidade, passaremos um ano ali, e contrataremos, e ganharemos dinheiro. Digo-vos que não sabeis o que há de acontecer amanhã. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Mas ao invés disso, vocês deveriam falar e dizer assim: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas na verdade é que nós agimos como se tivéssemos o controle de todas as coisas. E às vezes Deus nos desperta para que a gente perceba que a gente não tem tudo sob controle. Às vezes Deus permite uma tempestade para mostrar para a gente que a gente não controla nada. Às vezes Deus nos deixa absolutamente desprovido de recurso algum para mostrar que a gente não manda em nada, que a gente não controla nada, que a gente não resolve nada. E que resolve é Ele, que controla é Ele, que manda é Ele. E algumas vezes Deus permite que você fique com recurso e o seu recurso não resolve nada, só para você aprender a depender dEle, confiar nele e saber que é Ele que manda em tudo e resolve tudo.
Mas muitas vezes a gente se comporta e a gente não quer passar o controle para Deus. No Salmo 37 ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas o que é que a gente entrega para o Senhor? A gente entrega para o Senhor geralmente o quê? Aquilo que a gente não consegue resolver. Aquilo que a gente não tem solução. Quando a gente se vê diante de um problema, de algo que a gente não tem com os nossos recursos, que a nossa inteligência, a nossa capacidade não resolve, o nosso dinheiro não resolve, o amigo não resolve, então a gente chega diante de Deus: Deus, já que nenhum meu amigo não resolve, Deus, já que o meu dinheiro não resolve, já que o meu doutorado, o meu isso aí mesmo, não resolve. Aí a gente chega, irmão, com a cara mais lisa e diz assim: Deus, resolve para mim. Só que o Salmo está dizendo, 37, entrega o teu caminho ao Senhor. É entregar tudo, irmão. É entregar as coisas que a gente não consegue resolver. É entregar as coisas pelas quais eu e você não temos como resolver. Mas sobretudo entregar as coisas que eu sei resolver. Entregar as coisas que eu tenho como resolver, que eu posso, mas eu digo: Senhor, eu entrego ao Senhor. O que é que você precisa entregar ao Senhor hoje? O que é que você precisa entregar para Ele? O controle da sua família, do seu casamento. Ah, porque eu já fiz o curso do MMI. Ah, porque eu já fiz o curso do pastor Josué Gonçalves sobre a família. E eu sei, eu resolvo. Eu li o livro do Tim Keller sobre casamento. E não sei o que. Deus diz assim: meu amigo, leia. Mas o controle precisa ser meu. E aí Deus nos desperta muitas vezes para a gente perceber que a gente não tem controle de nada. E não temos controle sobre todas as coisas. Mas muitas vezes agimos como se o controle fosse nosso. Agimos como se tudo estivesse na nossa mão. Nós não entregamos as coisas para Deus, não descansamos nele, porque nós temos condições de resolver. Não entregamos para Ele porque nós temos recursos, temos nossa capacidade, temos nossas habilidades e agimos como se a vida dependesse exclusivamente de nós. E aí a gente não passa o controle para Ele. É difícil descansar no Senhor porque a gente não passa o controle. No episódio da tempestade, um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Os discípulos estavam remando, mas quem é que estava na popa? Hein? Jesus. Jesus estava no comando. Quem senta na popa é que tem um comando. Não é porque eu estou remando que eu tenho controle de nada ou mando em alguma coisa. Quem se assenta na popa é que tem um controle, que tem um comando. Quem é que tem o controle do avião? O piloto ou o copiloto? O piloto. Quando o piloto se levanta, ele pede para o copiloto assumir o controle. Mas quem manda ali é o piloto. Deus precisa ser o piloto da sua vida, da sua família, do seu casamento. E você precisa passar isso para Ele. Mas a gente não descansa porque a gente não consegue passar. Porque a gente acha que sabe resolver. Mas outra coisa, porque é tão difícil descansar no Senhor? Porque não entendemos o agir de Deus. Quem sabe você chegou aqui, você não está entendendo nada. Você olha e você diz assim: não estou entendendo nada que Deus está fazendo. Às vezes a gente não consegue entender bem o que Deus está fazendo. E quem sabe você chegou aqui hoje, você não está entendendo nada, você não consegue entender, você não consegue compreender o que Deus está fazendo. E a Bíblia nos alerta, através do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os seus caminhos não são os nossos caminhos. E chega a dizer no verso seguinte, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos maiores que os nossos pensamentos. Isso aqui está falando de distância, fala de diferença, mas fala também de superioridade.
O que Deus tem para mim e para você é melhor e é maior do que aquilo que eu acho que é para mim. O que o profeta está dizendo aqui, o que Deus está dizendo aqui, olha aqui, os pensamentos que Ele tem para você são não apenas melhores do que os seus, mas são também maiores. Está falando de superioridade, ou seja, o plano de Deus para você é superior ao seu. Não é só melhor, é superior. São mais altos, mais elevados. Mas sejamos sinceros, há muitos momentos em nossa vida nos quais nós não entendemos o agir de Deus. Nós tentamos compreender o que está acontecendo e as coisas parecem não fazer sentido. Há uma ilustração, uma velha história, onde uma pessoa lembrava uma experiência sua. E ele brincava no tapete de sua casa, enquanto sua mãe estava sentada no sofá, estava bordando alguma coisa. E ele no chão, olhava para aquele bordado, e nada fazia sentido. Lenço, linhas cortadas e amarradas, cores que não se encaixavam. Ele olhava e dizia, nada fazia sentido, imagens interrompidas. Que negócio feio. Sua mãe gastava dias inteiros trabalhando num negócio sem sentido, sem beleza e sem imagem. Até que um dia sua mãe disse, quando eu terminar isso aqui, eu vou lhe mostrar o que eu estou fazendo. Um dia ele estava brincando no quintal de casa, sua mãe o chamou, colocou-o no seu colo, e agora no colo da mãe, de cima para baixo, ele pode olhar o quadro completo. Agora, olhando de cima para baixo, tudo fazia sentido. Olhando de baixo para cima, nada se encaixava, era feio, era horrível. Mas agora, olhando de cima para baixo, o quadro completo, todo bordado, que imagem linda. Que paisagem maravilhosa. No avesso, ele não conseguia enxergar sentido nenhum. E temos que admitir que a nossa visão do agir de Deus é extremamente limitada e muitas vezes equivocada. Muitas vezes nós olhamos e não sabemos o desenho todo. Olhamos e não sabemos o quadro todo. Temos que admitir que não temos uma percepção do futuro. Não conhecemos os desígnios e os projetos de Deus com completude. Nós não sabemos de tudo, e o fato de não sabermos, o fato de não entender o que está acontecendo, muitas vezes nos inquieta, muitas vezes nos aflige. O fato de não entender, de não saber o que está acontecendo, não entender o agir de Deus, nos incomoda, nos perturba e nos fragiliza. Nós não conseguimos entender o agir de Deus. E é difícil descansar, justamente porque a gente não está entendendo nada. Você olha para dentro da sua casa e o marido continua do mesmo jeito. Você olha para a situação e está do mesmo jeito, parece que nada está acontecendo. Que imagem feia do casamento, que imagem feia da família. E isso fragiliza, incomoda, perturba. Porque percebemos as coisas que Deus está fazendo, mas nós não conseguimos olhar para essas coisas e nos sentir aliviados. Porque não sabemos onde vamos chegar. Não sabemos qual é o projeto de Deus. E de maneira particular, há momentos nos quais essas coisas parecem não fazer sentido, ou parecem tomar um rumo equivocado. É preciso lembrar que nós erramos. E algumas vezes o rumo da nossa vida podem ser afetados diretamente por nossas decisões. Mas Deus, Ele não erra. Deus, Ele jamais erra. Se há algo que Deus está fazendo, que Deus está permitindo em sua vida, e que você não consegue entender, lembre-se, você não conhece o quadro todo. E você está vendo as coisas muitas vezes pelo lado errado. Você está olhando de baixo para cima. Peça a Deus que o ajude a descansar, embora você ainda não consiga enxergar onde isso vai chegar, ou até onde isso vai lhe levar.
Mas deixe Deus conduzir. Ele conhece a sua vida. Deus ama muito você, mais do que você se ama. E Ele sabe de todas as coisas. Quando você olha para a vida de José, já preguei sobre isso aqui. Ele tem um sonho. Mas até chegar no sonho, até se concretizar o sonho de Deus para ele, você olha para a vida de José e você diz assim, olha de baixo para cima. Foi vendido, foi jogado no calabouço, depois é vendido como escravo, depois ele vai para a prisão, na casa do chefão lá, a mulher mente sobre ele, calunia, ele vai para a prisão, é preso, interpreta o sonho do cara lá, o cara é solto, volta para o palácio, o cara esquece. Você diz assim, não, que história horrível. É porque você não está vendo o quadro completo. Mas quando o quadro está completo, que você olha de cima para baixo, aí você, que coisa maravilhosa. Que coisa linda que Deus está fazendo. É porque a gente não consegue ver o todo. Mas Deus já viu. Deus já preparou tudo. E no tempo dele as coisas acontecem. Mas o fato de não enxergar tudo, o fato de não saber como isso vai ser resolvido, de como Deus vai fazer, quando Ele vai fazer, isso inquieta a gente. Quando é que Deus vai salvar esse homem? Quando é que Deus vai restaurar o meu casamento? Eu estou orando, estou pedindo. E você olha de baixo para cima e o negócio é horrível. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você comece a olhar de cima para baixo, através dos olhos da fé, e contemple o agir de Deus, o que Deus está fazendo, essa imagem maravilhosa que Ele vai fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família. Permita que Ele conduza a sua vida, e descansa no Senhor, e espera nele. Então às vezes é tão difícil descansar, porque confiamos primeiro em nós mesmos. Às vezes é difícil descansar, porque os problemas nos incomodam. Às vezes é tão difícil descansar, porque nós não admitimos passar a direção. Às vezes temos dificuldade para descansar, porque confiamos exageradamente em nós mesmos, ao invés de depender de Deus. E às vezes temos dificuldade para descansar, porque não entendemos o que Deus está fazendo. Mas às vezes, existem momentos nos quais nós temos dificuldade para descansar, porque é preciso ter fé. Nunca é demais lembrar que a fé é a certeza de coisas que se espera, é a firme convicção de coisas que não se veem. Fé é eu ver chuva quando no céu não há sinal de chuva. Fé é eu escutar o barulho da chuva quando ninguém está escutando. Porque Deus prometeu que ia mandar chuva, mas ninguém está escutando. O servo não está escutando, mas o profeta de Deus falou, vai chover. Se Deus prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Mesmo que você olhe e o homem continua do mesmo jeito. Se Deus prometeu que vai acalmar essa tempestade, ela vai acalmar. Mesmo que ela esteja enfurecida ainda, mas ela vai se acalmar. Isso significa que para ter fé, é preciso ir além da minha visão e da minha percepção das coisas. E sejamos sinceros, todos nós, a incerteza nos traz insegurança. Não saber o que está ou o que vai acontecer deixa a gente inseguro. A instabilidade nos traz fragilidade. Nos sentimos frágeis, nos sentimos assustados, temerosos, receosos. Nós nos incomodamos quando a gente não se sente seguro com relação às coisas. E há uma lição preciosa no livro do Êxodo. No capítulo 16, temos a história do povo que está precisando comer e Deus envia o maná. E os versos 14 e 15 dizem que quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma corça miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe,
pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Mas a parte interessante dessa história é que Deus deu uma ordem. E o verso 19 diz que Moisés disse ao povo: ninguém deixe desse maná para amanhã. Aí a pergunta é: o que você faria? Seja sincero. Que garantia você tinha que no dia seguinte ia ter pão de novo, ia ter maná de novo? Mas a verdade é essa: nós somos inseguros em relação ao amanhã. Você seguiria a ordem de Moisés e não guardaria o maná para o dia seguinte? Irmão, aqui para a gente, quando a gente vai para a festa de casamento, a gente sai enchendo o bolso de docinho. Atira a primeira pedra que nunca levou um bolsinho para casa, um docinho. A Bíblia diz que uns guardaram, como alguns certamente também seguiram a ordem de Moisés. E o verso 20 diz: eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Resultado: criou bicho, cheirava mal. E Moisés ficou indignado. E não deu nem para disfarçar, porque o mau cheiro denunciou o que eles tinham feito. Eles tinham escondido, e bem escondido, para ninguém desconfiar. Mas o mau cheiro denunciou. Irmãos, como nós somos inseguros com relação ao amanhã. Eu quero te dizer que a ansiedade, ela é inútil. E Jesus fala no Sermão do Monte, no verso 25 de Mateus 6. Por isso vos digo, não andem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Mas nós, todos nós, irmãos, tendemos a andar ansiosos. Há uma tendência no nosso coração a andar ansioso, preocupado, inquieto. E a palavra encontrada no grego aqui significa, para ansioso, mente dividida. Quando dividimos a nossa mente entre o presente e o futuro, nós muitas vezes nos perdemos. E isso é inútil, não faz sentido. A Bíblia nunca nos ensinou a gente ser irresponsável ou inconsequente. Não. A Bíblia fala da lei da semeadura. Temos que semear pensando na colheita. A Bíblia fala sobre que nós devemos planejar. Não se trata de irresponsabilidade ou de inconsequência, que não. Mas trata de excluir da nossa vida diária aquela preocupação com as coisas que não estão sob o nosso controle. Aquilo que não depende de nós, exclui isso da nossa vida diária. E precisamos pegar essas coisas que não estão sob o nosso controle e que não dependem de nós, e colocar tudo isso diante de Deus e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. A ansiedade, irmão, a ansiedade não acrescenta dia à nossa vida. Na verdade, a ansiedade consegue roubar dias da nossa vida, porque nos rouba a saúde, nos rouba o bem-estar, nos rouba a capacidade de descansar. Há preocupações que são inúteis. Nós precisamos entender que a base do nosso descanso, de nossa confiança, está em Deus. Por isso, no Salmo 46, tão conhecido, o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus está dizendo assim: ei, está na hora de você se aquietar um pouco. Está na hora de você descansar. Está na hora de você relaxar um pouco e se lembrar que eu estou no controle de todas as coisas. A Bíblia nunca nos ensinou que a nossa vida seria sem tribulação, mas ela nos desafia a assumir uma postura adequada diante das tribulações e diante das dificuldades. E como é maravilhosa as palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos,
mas não destruídos. O Senhor Deus nos assegura que, embora as dificuldades da vida nos atinjam, nós não seremos destruídos e nós jamais seremos desamparados. É Ele que nos garante isso. Daí a segurança do salmista. E ele repete essa segurança quando diz: eu em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Descansar nem sempre é fácil. Não é fácil porque insistimos em confiar em nós mesmos, em nossos próprios recursos. Não é fácil porque às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, não entendemos o agir de Deus e isso nos perturba. Não é fácil descansar porque nem sempre nós aprendemos que devemos confiar de verdade em Deus, a ponto de lhe entregar aquilo que nos incomoda. E aí, irmãos, eu quero finalizar com um texto que está em Hebreus, capítulo 4, verso 16. Nós somos desafiados a nos aproximar de Deus com confiança. E olha o que o autor diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aproxime-se nessa noite do trono da graça. E lá no trono da graça você vai encontrar graça. Lá você vai experimentar segurança e confiança. E lá do trono da graça você vai receber o socorro. Talvez não do jeito que você queira. Talvez não na velocidade que você quer. Da forma que você quer. Mas o socorro em tempo oportuno. Diz Hebreus que o socorro virá. Pode ter certeza disso. Na hora certa Deus agirá. Na hora certa Deus sempre chega. Ah, pastor, mas ele não chegou ainda. Querido, ele não chegou ainda, mas ele vai chegar. Por isso o salmista, ele conclui dizendo: por que você está batido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de você? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Vai chegar o dia de louvar ainda, irmãos. O que eu proponho para você hoje é exatamente a frase que começamos essa reflexão. Você quer saber o que fazer diante das dificuldades? Você quer saber o que fazer diante dos obstáculos? Você quer saber o que fazer diante das preocupações, dos medos, dos receios, da insegurança, das incertezas, de tudo isso? Em Lucas capítulo 4, e aqui eu encerro. Lucas capítulo 4, a partir do verso 35. A Bíblia diz que Jesus, ele chama os discípulos para passar para o outro lado. E diz a Bíblia que de repente veio sobre eles uma grande tempestade. Você conhece o texto? E a Bíblia diz que as ondas estavam como? Inundando o barco. E não era qualquer vento, não era qualquer onda, não era qualquer tempestade. As ondas eram violentas. A Bíblia diz que as ondas estão balançando, está sacudindo o barco onde estavam os discípulos. E os discípulos experientes, eles estão lutando contra aquela tempestade. Eles estão dentro do barco, a tempestade está açoitando, as ondas estão batendo no barco, eles estão lutando, estão tentando resolver. Você se identifica com isso, não? Você está lutando do seu jeito, você está tentando resolver. As ondas estão batendo na sua casa, no seu casamento, na sua família. E você está lá lutando. E você está tentando resolver do seu jeito. E você está cansado. E você está cansada. E você chegou aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais. Eu já tentei de todas as formas, eu não consigo. E onde está o Senhor? Onde está o Senhor que não faz nada? E os discípulos estão lá. E diante da tempestade, diante do problema, as ondas estão passando de um lado para o outro. Os discípulos estão todos molhados, cansados, exaustos, exauridos, desanimados, assustados, com medo.
Quanto mais eles tiram água de dentro do barco, mais água entra. De tanto lutar, de tanto tentar, eles estão cansados. Quem sabe você chegou assim também. Você está enfrentando uma tempestade na sua vida, no seu casamento, na sua família. A angústia tem tomado conta da sua alma. O desespero tem tomado conta de você e você não consegue dormir. Você não consegue descansar no Senhor. Você não tem conseguido descansar no Senhor no meio da tempestade que você está enfrentando. A pergunta que se faz é: eles estão nessa luta. A situação só piora dentro do barco. As ondas estão passando por cima do barco. Eles estão todos molhados. E o que é que Jesus está fazendo? Jesus está dormindo. A pergunta que não quer calar: como é que Jesus consegue dormir no meio da tempestade? Como é que Jesus consegue dormir mesmo com as ondas passando por cima do barco, as águas entrando no barco? Como? Eu não sei. Mas eu vou dizer para você o porquê que ele consegue dormir no meio do barco, no meio da tempestade. É porque Jesus dorme no barco, sabe por quê? É porque aquilo que incomoda a gente, aquilo que tira o nosso sono, para Jesus não é nada. Essa tempestade sua para Jesus não é nada. O que está te fazendo perder o sono, o que está te impedindo de descansar, para Jesus não é nada. Aquilo que te faz encher a cara de Rivotril para dormir, para Jesus não é nada. É só uma palavra dele e tudo se resolve. Basta uma palavra dele e tudo é resolvido. O que é que está roubando o teu sono? O que é que está te consumindo? Por que você não consegue descansar? Coloque isso dentro do Senhor agora. Diga: Deus, me ajuda a descansar. Você está com crise de ansiedade? Para Jesus não é nada. Basta uma palavra dele e ele arranca isso do seu coração, da sua alma. Ele usa os remédios? Usa. Ele usa os psicólogos? Usa. Mas ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Ele não só acalma a tempestade que está fora de você, ele te trouxe aqui também para acalmar a tempestade que está dentro da sua alma. Esse barulho interno dentro de você, Jesus te trouxe aqui, porque hoje ele vai arrancar essa tempestade da tua alma, que não tem deixado você dormir.